Olá, estamos começando mais uma reflexão sobre a palavra do Senhor com o nome de Devar Adonai. E nesta reflexão vamos observar aqui o versículo de Êxodo 3:10. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Êxodo 3:10. Estou usando o texto da NVI para que a gente possa entender esse Devar Adonai, que é a palavra do Senhor para a nossa vida. Muito bem, nesse sentido, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, te agradecemos por esta porção da tua palavra que acabamos de ler, pedimos a tua direção, o teu entendimento, a tua compreensão, Senhor. Vem ministrar ao nosso coração, fala diretamente na nossa mente, no nosso coração e fala conosco aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez todas as coisas que são necessárias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Devar Adonai, estamos com um contexto que vai de Êxodo 3:10 até 14. Esse é o contexto para que a gente possa entender aqui a nossa reflexão. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Vá, é imperativo, né? Eu o envio. Deus está dizendo, sou eu que estou te enviando. E depois, no versículo 11, temos Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? É uma grande pergunta que Moisés fez e que precisamos entender um pouquinho melhor isso. O versículo 12 diz lá, Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Versículo 13, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual, né? E qual é o nome dele? Que lhes direi? Então a pergunta foi feita, né? Deus está dizendo para Moisés, olha Moisés, eu vou estar junto com você, e o fato de eu estar junto com você vai ser a prova para qualquer pessoa entender sobre isso. Né? E quando chegar diante, então você pode estar preparado, porque Deus vai manifestar o sobrenatural dele. Muito bem, assim caminhando, então versículo 3:14 nós temos, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, me enviou a vocês. Então, entendendo um pouco essas coisas, observa bem, Deus vinha acompanhando o sofrimento dos israelitas. Os 400 anos de exílio já estavam completos, aquele que tinha sido profetizado a Abraão, que o povo dele ia passar por esse exílio. Agora, o que eu quero que você entenda nesse dia é que Deus acompanha o nosso sofrimento. Deus acompanha tudo aquilo que você passa, e assim então nós precisamos estar cientes disso, que não é o inimigo que está fazendo isso, mas Deus está acompanhando o nosso sofrimento com esta pandemia que temos vivido. Deus está vendo todas essas coisas, e ele, no momento que se completar toda a sua tarefa, isso será tirado e eliminado de vez. Ele queria cumprir a promessa. Deus fez uma promessa na sua vida, Deus fez
falou, prometeu alguma coisa para você em termos do seu chamado, daquilo que você iria fazer. Você tem uma promessa dele, então ele quer cumprir com essa promessa. Ele quer dar, por exemplo, aqui no caso que ele havia prometido lá atrás aos patriarcas, ele queria dar a terra que mana leite e mel, conforme a aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele queria cumprir com a sua promessa, ele não quer deixar para depois isso. Então veja lá, né, o que é que precisamos entender. Nesse texto, nós temos aqui a chamada de Moisés. Moisés está sendo chamado. Vem agora. Né? Como é que foi isso com você? Como foi que ele te chamou? Como foi que Deus fez isso na sua vida? Talvez você estivesse perdido e ele lhe chamou. Né? Então, ele não pergunta para Moisés se Moisés quer. Jamais Deus vai fazer isso com você ou comigo, perguntar se eu quero isso, se eu quero aquilo. Não, mas ele ordena, ele diz o que ele quer. E ele não pergunta isso, nós somos servos e precisamos entender isso. Né? Ele explica o que ele quer a Moisés. E Moisés era a pessoa, né, para executar a sua vontade. A pessoa escolhida no meio daquela população toda era Moisés, que era a pessoa escolhida para executar essa vontade de Deus. Muito bem, a obra é muito complexa. A obra é muito complexa. Quando entendemos um pouquinho da obra do Senhor, ela é muito complexa. E o nosso entendimento é difícil de entender. Você precisa compreender isso, que é muito difícil a gente entender essa complexidade e aquilo que Deus quer. Né? Porque Deus não trabalha com métodos. Então Deus, ele não tem um método que a gente pode dizer, não, ele com fulano, com João, ele vai usar esse método. Não, Deus não trabalha assim. Deus trabalha com pessoas. Comigo, com você, Deus trabalha com pessoas, né? Ele não tem um método. Para a gente com esse perfil eu vou fazer assim, para a gente com esse outro perfil farei dessa outra forma. Deus não faz isso em hipótese nenhuma. Então o que se entende, né, a missão, né, entendemos a missão, mas a dificuldade é aceitar a nossa convocação. Nós podemos às vezes até entender aquilo que Deus quer fazer e todas as coisas, mas aceitar a nossa convocação, isso é muito complicado, porque envolve a nossa vida, envolve a nossa família, envolve o negar-se a si mesmo, envolve deixar coisas para trás, envolve, enfim, só podemos levar o alforje e mais nada. Né? O que nós vamos fazer com um cajado e uma bolsa? É isso na realidade. Quando Deus envia, é isso que eu quero que você procure compreender e entender bem, se você tem essa questão na sua mente, na sua cabeça, de ter um chamado de Deus. Se você tem esse chamado, se Ele está te enviando, Ele vai junto. Entenda isso, Deus vai junto. Né? Ele capacita e dá autoridade a você para executar a obra dele. Ele não vai deixar você, né, solto, esquecido. A igreja, as pessoas, do modo geral, a família, pode até nos abandonar. Podem. Mas Deus não vai fazer isso, porque Ele vai estar junto com você. Então, muitas vezes, o conflito se encontra em entender isso aqui. Foi Deus que me enviou, ou eu é que estou indo por conta própria? Então, procure fazer uma reflexão para descobrir isso. Mas, mesmo assim, com tudo isto, ainda ficamos afoitos e desorientados. Muitas dúvidas acontecem em nossa cabeça nesse momento e só Deus pode nos orientar. Se é Ele que está enviando, então é Ele que tem que orientar. Por isso eu peço que você faça uma reflexão a respeito de seu chamado e se você compreende bem o que é isso, porque só Ele pode nos orientar. Adiantando um pouco mais, Moisés procura escapar.
É a nossa forma de reagir diante de um chamado de Deus para fazer ou para executar uma missão. Nós fazemos como Moisés fez, procuramos escapar de Deus de todas as formas possíveis, mas por mais que a gente tente, mais complicado fica. Então, se você tentar escapar, a sua vida vai ficar complicadíssima. As dificuldades aumentarão, porque Deus quer você na obra, Ele não aceita não. Ele não aceita não. Coloque isso na sua mente aí, né? Então, Moisés procura escapar. Nós procuramos escapar, mas precisamos entender que Deus não aceita um não nosso. Muito bem, nós temos feito como Moisés. Né? A nossa atitude é muito parecida. Difícil é aquele que aceita o ministério sem relutar. É muito difícil. Você vai ver os testemunhos das pessoas, a dificuldade que elas têm em aceitar isso. A maioria tenta fugir de um para outro lado, tenta fazer como Jonas fez. Mas lembre-se disso aqui que está grifado em vermelho: não temos opção. Eu não tenho, nem você tem. A maioria tenta fugir, né? Mas não tem jeito. Deus não aceita não como resposta. Deus não aceita. Vejamos os problemas, né, apresentados por Moisés. Quem sou eu? Ele vai dizendo assim, é como o fulano pode, eu não posso. Ele vai nesse sentido. Ele estava com aquela sina de falta de identidade, de sem saber o que ele era, para que ele existia, de onde eu venho, para onde eu vou. Não sabia bem quem ele era, não sabia. Outra coisa, como vou fazer? Quem vai me garantir? São as questões que fazemos hoje. Né? Como vou dizer quem me enviou, qual a minha capacitação para isso? Então essas coisas estão acontecendo, meu irmão. Nessa situação de Moisés aqui, diante de uma situação de pandemia, Deus quer fazer as coisas, mas quer saber com quem Ele pode contar. E quando me perguntaram, em nome de que você veio, o que direi? Moisés deverá dizer assim: eu sou, me enviou. Então foi Deus que me enviou a vós outros. Hoje, que convicção temos? Somos de Deus, eu sou de Deus, você é de Deus, somos convictos disso? Você tem essa convicção? Onde for, tenho a autoridade para dizer que fui em nome do eu sou. O que você está fazendo, você tem essa autoridade, essa intimidade para falar com Deus desse jeito? Então faça a sua reflexão. Faça a sua reflexão. Pense, peça a ajuda de Deus. Né? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Fortalece teu servo e dá autoridade para fazer a sua obra, Pai. É uma oraçãozinha pequena, não é? Mas fortalece teu servo e dá autoridade para fazer a tua obra. É aquilo que nós precisamos entender, eu e você. Nós precisamos compreender isso, porque vivemos dessa maneira, né? Quem somos, né? Temos a convicção de dizer que eu sou de Deus, eu tenho certeza e convicção e tenho autoridade pela minha vida, pelo ministério que eu faço. Tudo isso acontece, eu posso dizer que estou indo em nome de Deus. Então veja, porque isso é muito sério. E aí o Senhor vai fortalecer, né, o teu servo, vai fortalecer você, vai fortalecer a mim e dar autoridade para fazer a obra dele. Oremos, falemos com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Te agradecemos por essa porção da tua palavra e pedimos ao Senhor que estenda as tuas mãos sobre a vida de cada um que está vendo esse vídeo, Senhor, e ouvindo a tua palavra, o Devar Adonai, a palavra que vem do Senhor para o nosso coração. Senhor, toca cada um, toca cada vida que está assistindo, a sua casa, a sua família, fortalece o seu relacionamento com o Senhor, porque precisamos ter esta intimidade com o nosso Deus, com o nosso Pai. Vem ministrar e falar no nosso coração, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua orientação,
eu preciso receber a orientação do que fazer, de como conduzir com a minha vida, com a família, com os assuntos da igreja. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, estar com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, oramos agradecidos.